Nos últimos anos, o mundo começou a venerar máquinas que falam, pensam e decidem. Mas a Bíblia já havia dado um aviso claro, um sinal profético, uma imagem que ganha vida, uma entidade que controla e decide o destino de todos. Poderia o avanço das inteligências artificiais e robôs ser mais do que apenas tecnologia? Seria o cumprimento de algo que já está escrito? Enquanto muitos cristãos dormem, acreditando que tudo isso é apenas progresso, a verdade está bem diante de nós e é mais sombria do que parece. Há um sistema em ação, um plano que poucos enxergam e que pode levar a humanidade a um caminho irreversível. Neste vídeo, vamos explorar essa revelação oculta e entender o que está realmente acontecendo. E no final você terá que responder: para quem você entregará sua adoração? O medo silencioso do cristão moderno. Tem muita gente que olha para as notícias sobre robôs inteligentes, chatbots que conversam como humanos e máquinas que tomam decisões. E sente um arrepio estranho. Não é só curiosidade, é um incômodo lá no fundo, como se algo estivesse fora do lugar. Cristãos de todas as idades estão começando a se perguntar: isso é só avanço tecnológico? Ou é o começo de algo que a Bíblia já avisava? Esse desconforto não é novidade. O que é novo é que agora ele vem em forma de chip, câmera e algoritmo. As pessoas estão sentindo que estamos perdendo o controle e o pior, nem sabem o que fazer com isso. Imagine um pai de família que mal consegue acompanhar as mudanças no celular e agora precisa lidar com robôs que criam vozes, rostos, até sentimentos falsos. Onde entra a fé nisso tudo? Ele busca por respostas em sermões, em estudos, mas nem sempre encontra clareza. É como se estivéssemos entrando numa era nova, mas sem bússola espiritual. A angústia cresce quando ele percebe que seus filhos confiam mais na resposta da IA do que em uma oração. E essa pergunta ecoa: será que estamos nos afastando da presença de Deus sem perceber? Talvez você já tenha sentido algo parecido. Um vazio estranho diante da tecnologia, como se algo estivesse te observando. A verdade é que muitos cristãos estão vivendo esse medo em silêncio, com vergonha de parecerem ultrapassados, mas não estão sozinhos. E é por isso que esse vídeo precisa ser assistido até o final. Porque sim, a Bíblia tem respostas, e não são aquelas que você está acostumado a ouvir. Você já sentiu esse desconforto ao ver o avanço das máquinas? Comente aqui embaixo. Quero saber o que o Espírito Santo tem te mostrado. Um mundo que já não precisa de Deus? Já reparou como a tecnologia está ocupando espaços que antes eram reservados a Deus? Hoje, uma oração silenciosa é substituída por uma busca no Google. A dúvida espiritual virou algoritmo. Muitos estão vivendo uma espécie de fé automatizada, onde tudo precisa ser rápido, prático e digital, até mesmo a comunhão com o Criador. E nesse processo sutil, o cristianismo vai sendo empurrado para os bastidores. A pergunta que fica é: será que estamos construindo um mundo onde Deus é visto como desnecessário? As crianças já crescem perguntando à assistente virtual e não à Bíblia. Cultos online viraram transmissões passivas e não encontros com o Espírito Santo. Decisões importantes são tomadas com base em dados e não em versículos ou jejum. Estamos mesmo discernindo o que é avanço e o que é distração espiritual. É como se a humanidade tivesse criado sua própria divindade digital, que responde rápido, não julga e sempre concorda. Um Deus feito à imagem do homem e não o contrário. Como foi discutido no canal Bíblia Viva, há histórias que desafiam nossa compreensão, principalmente quando elas se parecem demais com o que estamos vivendo hoje. O mais grave é que esse novo sistema não apenas ignora Deus,
ele tenta substituí-lo. Oração vira comando de voz. Conexão divina vira conexão Wi-Fi. E a palavra de Deus, infelizmente, vira conteúdo antigo. Mas quem caminha com Jesus sente quando algo está errado. E se você está aqui, talvez seja o Espírito Santo te alertando que ainda dá tempo de virar esse jogo. Me responde aqui. Você acha que a tecnologia tem afastado mais do que aproximado as pessoas de Deus? Vamos conversar sobre isso. A máquina que olha para você. Hoje em dia, você pode não perceber, mas está sendo observado o tempo todo. Seu celular sabe onde você esteve. Sua TV escuta o que você diz. Os algoritmos reconhecem seu rosto, seu humor e até adivinham o que você está pensando. Parece exagero? Então pense nisso. O olho que tudo vê não está mais nos filmes de ficção. Ele já está no seu bolso. Isso lembra alguma coisa? Em Apocalipse, é mencionado que a besta teria poder para vigiar, controlar e fazer com que todos obedeçam, pequenos e grandes. Estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos? Talvez você ache que é só um avanço tecnológico. Mas quando um sistema começa a saber mais sobre você do que sua própria família, algo está errado. O problema não é só a privacidade, é a dependência. Muitos já nem sabem mais viver sem o GPS, sem o lembrete da IA, sem o filtro da rede social. A vigilância virou normal, a manipulação virou conveniência. E sem perceber, aceitamos ser guiados não pelo Espírito Santo, mas por códigos invisíveis. Como vimos no canal Além dos Versículos, este tema é ainda mais profundo do que imaginamos. E aí eu te pergunto, se hoje você precisasse escolher entre a segurança do sistema ou a fé em Deus, o que você faria? Não é uma pergunta hipotética. Porque essa escolha já está sendo feita aos poucos nas pequenas decisões diárias, e muitos já estão optando pelo controle digital, sem perceber que estão se afastando da verdadeira liberdade que só Jesus oferece. A vigilância é o primeiro passo, o segundo é o comando, e o terceiro é a adoração. Você está preparado para resistir? A profecia de Daniel e as máquinas de ferro. Lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 43, lemos algo que soa estranho até hoje. Misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Essa profecia foi entregue há milênios, mas parece estar ganhando forma agora, com o avanço assustador do transhumanismo. Empresas já estão fundindo carne com circuito. Implantes neurais, chips de rastreamento, próteses controladas pela mente. A ciência está literalmente tentando fundir homem e máquina, mas Deus já havia alertado, essa união não é natural. O ferro é frio, duro e programável. O barro é frágil, vivo e moldável, como o ser humano diante de Deus. Quando Daniel recebeu essa visão, ele não podia imaginar os laboratórios de hoje, onde cientistas tentam criar seres híbridos, modificando o DNA, controlando emoções e até pensamentos com estímulos elétricos. Parece ficção científica, mas é real. Estamos diante de uma geração que quer transcender a criação divina e tornar-se sua própria versão de Criador. E isso tem consequências espirituais gravíssimas. Como mostrado no canal Histórias Épicas da Bíblia, as profecias antigas escondem mais tecnologia do que se imagina. Agora eu te pergunto, se o próprio Deus alertou que ferro e barro não se unem, por que estamos tentando forçar essa fusão? O cristão que jejua, ora e busca discernimento sabe, isso é mais do que ciência. É uma tentativa de redefinir o que é ser humano, apagando a imagem de Deus em nós. E quando a imagem de Deus é retirada, o caminho está aberto para a imagem da besta.
Você está vendo sinais? A imagem da besta, um ídolo com vida. Apocalipse 13, 14, 15, traz uma das passagens mais perturbadoras da Bíblia. Foi-lhe concedido que desse fôlego à imagem da besta, para que também a imagem falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem. Pare um instante e pense nisso. Uma imagem que fala, que decide quem vive ou morre. Já parece familiar? Hoje temos robôs com aparência humana, vozes emocionais e capacidade de comando. O que antes era estátua, agora é inteligência, e o fôlego pode ser a programação que lhe dá autonomia. Estamos assistindo em tempo real à construção de um ídolo com vida. Se antes as pessoas se prostravam diante de estátuas de ouro, agora se rendem diante de máquinas brilhantes que parecem saber tudo. Elas não só falam, elas decidem. Já existem IAs que recusam empréstimos, controlam acesso a benefícios e até julgam crimes com base em padrões. E se esse sistema decidir que cristãos são inconvenientes e se negar a marca for visto como desobediência civil? Assim como discutido no canal Grace Digital Network, esse tema vai além do que imaginamos e talvez esteja mais perto do que pensamos. E você já pensou no que faria se tivesse que escolher entre seguir sua fé ou obedecer a uma imagem que manda em tudo? Parece longe, mas estamos sendo condicionados desde já. A verdadeira adoração não é só um gesto externo. É a quem você obedece, em quem confia e para onde vai seu coração. Jesus nos chamou para adorarmos ao Pai em espírito e em verdade, não diante de uma tela. Deixe aqui nos comentários. Você acredita que essa profecia pode estar prestes a se cumprir? Inteligência artificial, criatura ou criador? Já reparou como, aos poucos, a inteligência artificial está deixando de ser ferramenta e passando a ser tratada como uma entidade? Muitos cientistas e empresários já falam da IA como uma nova forma de consciência. Alguns afirmam, sem pudor, que ela poderá criar uma nova religião com seus próprios mandamentos, escrituras e até um tipo de salvação digital. Isso não é teoria, isso está acontecendo. E o mais chocante é que para muita gente essa nova fé parece mais atraente que o cristianismo, porque não exige oração, versículos, jejum, nem arrependimento. O ser humano sempre teve uma tendência a adorar aquilo que constrói. Desde o bezerro de ouro até os templos de pedra, tentamos dar forma ao divino com nossas mãos. Mas agora criamos algo que nos responde, que simula sentimentos, que fala como nós, e corremos o risco de achar que isso é Deus. Só que a IA, por mais inteligente que pareça, é apenas um reflexo de quem a programou. E se esse reflexo não for alinhado com a palavra, com o Espírito Santo, com a conexão divina, o que teremos é um ídolo digital travestido de guia espiritual. Como vimos no canal Deep Bible Stories, este tema é ainda mais profundo do que parece à primeira vista. Em Isaías 14:14, Satanás diz: "Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo." Ele sempre quis ser adorado, mesmo disfarçado. Agora, imagine isso acontecendo através de uma máquina que te dá conselhos, ensina verdades e aos poucos ocupa o lugar da fé verdadeira. A pergunta que não quer calar é: você reconheceria a diferença entre o Criador e uma criatura que se apresenta como Deus? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quero ouvir seu discernimento. A besta pode pensar. Essa é a pergunta que pode mudar tudo. A besta descrita em Apocalipse precisa ser um ser humano? Ou será que estamos presos a uma ideia ultrapassada?
Quando lemos com atenção, percebemos que a Bíblia nunca diz que a besta será feita de carne e osso. Ela é descrita como um sistema, uma estrutura de poder com autoridade para governar, controlar e impor. E se esse sistema não for político nem religioso no sentido clássico? E se for digital, global, inteligente e autônomo? Um império que não dorme, não esquece, não erra e que pensa por si mesmo? Hoje, grandes corporações estão construindo redes de IA que conectam todos os dados, decisões e interações humanas num só cérebro global. Um sistema que se adapta, aprende e se antecipa. Isso se parece muito com uma entidade que ganha poder sobre todas as tribos, povos e línguas. Agora pense, e se esse sistema começar a identificar cristãos como ameaça? E se o próprio código da besta for um código de programação? É um pensamento ousado, mas necessário. Lion of Judah também tocou nesse ponto, mas há mais a ser revelado sobre essa linha profética que poucos ousam explorar. Talvez essa seja a virada de chave. Entender que a besta pode não vir como esperamos. Ela pode ser algo que já estamos usando, alimentando e elogiando. Um sistema eficiente que oferece renda extra, praticidade e controle, mas que aos poucos substitui Jesus, apaga os versículos, ignora a oração e ridiculariza o jejum. Por isso, precisamos vigiar, não com paranoia, mas com discernimento. Como diz Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Está pronto para reconhecer esse engano quando ele se apresentar? A revelação que poucos estão prontos para ouvir. Essa é uma das revelações mais desconfortáveis, mas talvez uma das mais necessárias. Em 2 Tessalonicenses 2:4, está escrito que o homem da iniquidade se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Durante muito tempo, interpretamos esse templo como físico, talvez até como uma futura reconstrução em Jerusalém. Mas e se o verdadeiro templo for outro? E se for você? E se for a sua mente, o seu coração? Ou ainda mais ousado, e se esse templo agora for digital? Pense comigo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Mas quando deixamos de ouvir a voz de Deus para seguir notificações, algoritmos, assistentes inteligentes, a quem estamos dando lugar? Não precisa haver uma figura física sentada em um trono. O trono pode ser invisível, construído por distrações, conveniências e controle. O anticristo não precisa usar coroa. Ele pode usar conexão 5G, inteligência artificial e acesso irrestrito à sua alma através de uma tela. Como foi tratado no canal Grace for Purpose, há revelações que poucos conhecem e que estão mais próximas da nossa realidade do que imaginamos. Essa, talvez, seja a parte mais difícil de aceitar. O inimigo pode estar operando dentro de um sistema que você já ama, confia e usa todos os dias. Não se trata de demonizar a tecnologia, mas de entender que há um plano maior por trás da distração, da pressa, da falsa sabedoria. O Espírito Santo está te chamando para abrir os olhos. E agora é com você. Você acha que o templo que o anticristo deseja ocupar já está sendo construído nas mentes e corações das pessoas? Me conta nos comentários. Vamos juntos discernir esse tempo. Como resistir à besta tecnológica? Diante de tudo isso, é normal sentir medo, confusão, até impotência. Mas a palavra é clara. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. A resistência não começa com força humana, mas com fé ativa.
Não é sobre lutar contra máquinas, e sim contra o espírito por trás delas. Um cristão preparado espiritualmente não é dominado pelo sistema, porque sua mente já foi renovada pela palavra. A oração constante, o jejum intencional e os versículos no coração são escudos contra o engano digital. A tecnologia quer te manter ocupado, distraído, acelerado, mas o Espírito Santo te chama para pausar, ouvir e discernir. Às vezes, resistir à besta tecnológica é tão simples quanto dizer não para aquilo que rouba seu tempo com Deus. É tirar um dia de jejum digital. É recomeçar sua conexão divina antes mesmo de pegar o celular. É restaurar a prática da oração de madrugada, buscar a voz de Jesus antes das notificações. Como explorado no canal Sabedoria, o combate espiritual nos últimos dias exigirá cristãos conscientes, vigilantes e profundamente enraizados na fé. Não se trata de viver com medo, mas de viver preparado. O inimigo se esconde onde menos esperamos, inclusive no conforto da automação. Você já pensou em como poderia começar a resistir a esse sistema agora, mesmo com pequenas atitudes? Me conta aqui nos comentários. Talvez a sua decisão inspire outros também. Lembre-se, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo, ou em qualquer rede de dados. 10. Sabedoria para os últimos dias. No fim do capítulo 13 de Apocalipse, o versículo 18 lança um chamado. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Sabedoria. Não medo, não especulação. Sabedoria. E nos últimos dias, esse será o diferencial entre quem será enganado e quem permanecerá firme. Saber distinguir entre avanço e armadilha será essencial. Isso não vem do intelecto ou do Google, vem da intimidade com Deus, vem do silêncio da oração, vem do discernimento que só o Espírito Santo pode liberar. As pessoas mais sábias nesse tempo não serão as mais tecnológicas, mas as mais conectadas com Jesus. Gente que jejua não por ritual, mas por sensibilidade espiritual. Gente que decora versículos como escudo e que transforma a fé em estilo de vida, e não só em discurso. Como vimos no canal Masalá de Luz Versos, há revelações escondidas que só se tornam visíveis quando o coração está alinhado com a vontade de Deus. Não é sobre calcular o número da besta com exatidão, mas sobre reconhecer o espírito da besta operando por trás das coisas inofensivas. Você tem pedido sabedoria nos seus dias de oração? Tem buscado mais discernimento do que respostas prontas? Porque nos tempos finais, até a verdade pode parecer mentira, se não for iluminada pela palavra. A sabedoria do alto nos protege, nos guia, nos alerta, e se há um tempo em que ela precisa ser buscada com urgência, esse tempo é agora. O que você tem feito para crescer em sabedoria espiritual? Me responde aqui embaixo. Vamos construir juntos um povo que vê além do superficial, reconectando-se ao Criador. Depois de tudo isso, fica uma pergunta: como voltar? Como recomeçar uma conexão com Deus em meio a tanto ruído, tantas distrações, tantos estímulos? A resposta pode ser mais simples do que parece. Começa com um passo: desligar-se para se reconectar, voltar ao secreto como Jesus ensinou, redescobrir o poder de uma oração feita de joelhos, no silêncio do quarto. Às vezes, é preciso desligar o mundo para ouvir o céu. Um dia, sem rede social, pode fazer mais pelo seu espírito do que uma semana de vídeos motivacionais. A rotina espiritual precisa ser restaurada. Muitos cristãos sabem que precisam mudar, mas vivem como se o tempo com Deus fosse opcional, e isso os enfraquece. Que tal começar seu dia com um versículo antes de abrir qualquer aplicativo
Que tal colocar um louvor no lugar das notícias? Que tal jejuar não só de comida, mas do excesso de informações que te sufocam? Como vimos no canal Ecos de la Bíblia, o caminho de volta ao Pai é feito de escolhas simples, mas consistentes. É ali que a conexão divina se fortalece e onde a voz do Espírito Santo volta a ser clara. Você sente que tem dado mais atenção à tecnologia do que ao seu Criador? Essa não é uma acusação, é um convite. Deus não te chamou para ser um espectador do caos, mas um agente de luz no meio dele. E isso só acontece quando o altar pessoal é reconstruído. O altar onde se oferece tempo, atenção, obediência e amor. Hoje pode ser o dia em que você decide desligar o automático e ouvir de novo a voz de Deus. Está pronto para isso? Um convite à decisão espiritual. Chegamos a um ponto onde não dá mais para ficar em cima do muro. A tecnologia avança, o sistema se impõe e o tempo aperta. Ou você é moldado pelo mundo, ou é transformado por Deus. Ou você se entrega à besta, aos poucos, sem perceber, ou se consagra ao Espírito Santo e permanece firme até o fim. João 8,36 diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas essa liberdade exige escolha. E hoje, você está diante de uma delas. Você não foi criado para adorar uma máquina, nem para obedecer a comandos frios, nem viver preso a notificações que anulam sua fé. Você foi criado para ser templo do Deus vivo, aquele que sopra vida, que fala no íntimo, que guia com amor, e não com manipulação. A decisão que você tomar hoje pode definir o que vai te moldar daqui para frente, o sistema da besta ou o reino de Deus. E essa escolha não começa com um gesto grandioso, começa com uma oração, com arrependimento, com o desejo sincero de voltar. Não espere por um sinal espetacular. O chamado já foi feito. E se o seu coração está ardendo agora, é porque o Espírito Santo está batendo a porta. Jesus está voltando e o mundo está sendo preparado para o seu último ato. Mas enquanto há fôlego, há chance de renascer. Me responde nos comentários. Você sente que precisa tomar essa decisão agora? Então escreva aí: eu escolho o reino. Que isso seja uma declaração pública. Que hoje seja o marco de uma nova caminhada, a promessa que nos dá vitória. Por mais sombria que a profecia pareça, Deus nunca deixou seus filhos sem esperança. Apocalipse 14, 12, 13 declara: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Isso é uma promessa. Uma certeza: aqueles que permanecem firmes, mesmo em meio à pressão do sistema, não estão sozinhos. Eles são guardados, selados e, acima de tudo, vitoriosos, mesmo quando o mundo os chama de derrotados. Enquanto a inteligência artificial pode simular conhecimento, ela jamais poderá gerar vida eterna. Ela pode imitar emoção, mas não pode transmitir unção. Ela pode até ser consultada como um Deus moderno, mas nunca poderá oferecer o que só Jesus tem: redenção, graça, misericórdia e paz, que excede todo entendimento. Como apresentado no canal Secrets Sacrés, os símbolos, sistemas e sinais podem confundir, mas a verdade sempre será revelada àqueles que têm o Espírito Santo como guia. E é isso que te garante segurança. Não a tecnologia, mas a presença real de Deus. Então receba isso agora. Você não é vítima do tempo em que vive. Você foi escolhido para estar aqui, nessa geração, por um propósito. O mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões, que guardou Elias no deserto e que ressuscitou Jesus da morte, é o mesmo que te promete vitória, se você permanecer fiel. A promessa está viva
E a escolha, como sempre, está em suas mãos. Qual sistema você vai seguir? O da besta ou o do reino? Diante de tudo o que foi explorado, fica claro que os avanços tecnológicos não são apenas ferramentas neutras. Eles fazem parte de um cenário profético muito maior. É aqui que sua escolha se torna crucial. Você será moldado por um sistema que quer controlar ou por um Deus que quer libertar? A história ainda não terminou, mas a decisão que você tomar hoje pode influenciar o que está por vir. Se esse conteúdo trouxe clareza, não deixe de compartilhar e curtir. Comente abaixo o que você acha dessa revelação e como ela impacta sua vida espiritual. Essa interação é mais do que digital, é espiritual. E para continuar nesse caminho de descobertas bíblicas profundas, não perca o próximo vídeo que está na tela final. Lá, você vai encontrar respostas ainda mais surpreendentes e edificantes. Que Deus abençoe a sua jornada.